Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus no Salmo 1, o início dos Salmos, no primeiro versículo, nos declara: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, que não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo que ele empreende prospera. Os ímpios não são assim, diz o Salmo, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, não permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vera pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdição. Quem é ímpio? É aquele que não deposita a sua esperança no Senhor. Quem é ímpio? É aquele que não trilha os caminhos do Senhor. Quem é ímpio? É aquele que não faz a vontade de Deus. Quem é ímpio? É aquele que não conhece, que não escuta, que não entende, que não se preocupa em observar a palavra de Deus. Quem é ímpio é aquele que faz o seu projeto, e não importa se ele tem que matar, destruir, roubar, negar, tudo que tem que ser fonte para o outro, para que ele tenha lucros. Isso é o ímpio. E o Senhor está dizendo que esses ímpios, nós não, ou aqueles que vivem a palavra de Deus, porque Deus está falando com todos nós, para a gente saber onde a gente se encaixa. Aqueles que não vivem a palavra de Deus, comigo também. Aqueles que não vivem a palavra de Deus, aqueles que não trilham os caminhos do Senhor, aqueles que não põem no Senhor a sua esperança, e não escutam a palavra de Deus, e não fazem o que o livro de Josué capítulo 1, versículo de 6 a 9 diz: escuta essa palavra, vive essa palavra, ser firme e corajoso, não te afastes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar em todas as tuas empresas. Isso é quem faz, é quem trilha o caminho do Senhor, como está dizendo o Salmo. Ora, meu amado, faça um propósito a partir de hoje, de nunca deixar o sol se pôr sem que você tenha tocado na palavra do Senhor e depositado os teus olhos sobre ela, e nela pelo menos um versículo meditar. É uma graça, Ricardo, isso. Sem dúvida. E eu queria retomar esse salmo. No versículo 1 do salmo, o salmista começa dizendo: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Você quer ser feliz? Eu quero. Quem aqui quer ser feliz? Basta observar a palavra de Deus. Hoje o Senhor está dando uma direção para nós, para experimentarmos a felicidade, a bênção em todas as dimensões da nossa vida. O Senhor está dizendo: feliz daquele que observa a palavra. É feliz a pessoa que coloca em prática os ensinamentos do Senhor, para que nós possamos experimentar todos os dias a bênção e a graça de Deus. É preciso que eu e você, que nós tomemos a decisão de não somente ouvir a palavra de Deus, não somente ler a palavra de Deus, mas esforçar-se para colocar em prática todos os dias, dia após dia, dando passo depois do outro, tomando a decisão de deixar de lado tudo aquilo que os ímpios fazem, como o Irani já falava, atitude do ímpio. Nós somos convidados pelo Senhor nessa tarde a deixar de lado todas as coisas erradas que não estão conforme a palavra de Deus e traçar um novo caminho, o caminho com o Senhor, o caminho de observar os mandamentos, porque viver a palavra de Deus,
Viver o ensinamento do Senhor é observar os seus mandamentos. Nós somos convidados hoje a retomar a nossa vida. Muitos cristãos católicos já nem lembram mais os mandamentos, quanto mais viver. Nós somos convidados então a retomar, lembrar os mandamentos e começar a colocar em prática. Se fizermos assim, nós vamos experimentar a felicidade. Os mandamentos que foram dados a Deus lá no Antigo Testamento para Moisés. Depois do Novo Testamento nós vemos a nova lei com Jesus lá no Evangelho de São Mateus, falando exatamente essa palavra da felicidade, as bem-aventuranças. Ele diz: feliz daquele que observar. E o Senhor vai dando toda uma direção para nós, para que eu e você possamos estar com o coração aberto, para que possamos experimentar a graça que Deus tem para cada um de nós todos os dias. Nós precisamos tomar essa decisão de caminhar com Ele. Não dá mais para ficar em cima do muro. É tempo de decisão e o Senhor está chamando. Você que aqui está e você que está em casa, o Senhor está chamando. Volta, filho, volta, filha, de onde você estava. Volte para Deus, tome hoje a decisão. Tome a decisão de voltar para o Senhor, deixar de lado as coisas que esse mundo oferece, o prazer momentâneo desse mundo que não leva a nada. O Senhor está convidando a cada um de nós. Eu sinto no meu coração que é isso que o Senhor quer falar conosco. E é a partir da nossa decisão é que a graça de Deus chegará ao nosso coração. Feliz o homem que trilha os caminhos do Senhor. E o que o Senhor estava colocando no meu coração, para que nós pudéssemos entender por que nós estamos vivenciando essa palavra, por que nós estamos aqui refletindo sobre o Salmo 1, o Senhor colocava assim para mim, que muitos aqui dentro estão perguntando assim: Senhor, mas por quê? Por que eu trilho o teu caminho? Por que eu estou aqui dentro deste auditório hoje? Você que está em casa também se pergunta: por que eu estou rezando? Por que eu vou à Santa Missa? Por que eu busco as tuas coisas? E o sofrimento continua batendo a minha porta, e a angústia continua batendo a minha porta, as dores, a enfermidade continua batendo a minha porta. Como é que eu serei feliz, Senhor, se tudo isso está batendo a minha porta? Mas o que o Senhor fala para nós nesta tarde é que aquele que encara o sofrimento, que encara a dor, que encara a angústia, que encara o estar longe de todos, no Senhor, este será feliz. Porque aquele que é o Filho de Deus falou para nós um dia: coragem, eu venci o mundo, e ninguém mais do que ele sofreu nesse mundo, com um único detalhe: sem merecer. Sofreu por amor a nós, sofreu por nós todos, para que nós fôssemos livres, libertos de todo mal e felizes no Senhor. Não existe nenhum santo e nenhuma santa que não tenha tido sofrimentos nessa terra. Mas eles foram felizes, já que, porque começaram a trilhar o seu caminho de santidade aqui. Eles eram como árvores plantadas à beira de um rio, dá fruto no momento certo. E qual é esse dá fruto? Anunciaram a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio à dificuldade. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito que Ele te trouxe até aqui? Qual o propósito de você estar aí assistindo a essa pregação? É que independente de qualquer que seja a sua situação de vida, pelo derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida, você será testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, seja na alegria ou na tristeza, porque sua vida não deve vacilar, ela deve estar nas mãos de Jesus,
o nosso Senhor. Falar em mãos, me vem à mente agora, antes mesmo de nós usarmos todo esse tempo precioso para clamar os milagres, uma história e uma metáfora. Vou começar pela metáfora. Conta uma certa metáfora americana, que lá nos Estados Unidos, numa época de muita nevasca, havia um urso muito grande, um urso enorme, e por causa da nevasca acabou a comida, tudo foi secando, tudo foi morrendo, e aquele urso começou a procurar comida, e ele há mais de semanas não comia, ele estava muito feroz, muito brabo, por falta de comida, e ele vai, até que ele chega numa pequena casa, onde haviam caçadores que naquele dia também tinham deixado ali um tacho no fogo, fervendo, com comida, para quando eles voltassem, era a última comida deles também. E aquele urso sentindo aquela comida, vendo aquela casa sem ninguém, ele adentrou, e aquele tacho, aquela panela enorme no fogo, quando ele viu aquela comida dentro daquela panela, ele abraçou aquela panela, queimando naquele braseiro. Ele abraçou aquela panela e meteu a sua boca dentro daquela panela e começou a comer aquela comida, e quanto mais ele comia, mais ele queria comer, porque a fome que ele tinha era muito grande. Mas chegou num ponto, que ao comer aquela comida, ele começou a sentir que estava queimando tudo nele, queimava tudo, mas e quanto mais ele sentia aquele queimor no seu peito, quanto mais ele sentia aquele queimor nos seus braços, mais ele apertava aquela panela, mais ele segurava firme, mais ele mergulhava a sua cabeça naquela comida, fervendo, e ele foi comendo, porque ele achava que aquele queimor era o inimigo tentando tomar a comida, era o inimigo tentando tirar a panela dele, e ele foi, e passado algumas horas, os caçadores voltaram, e quando eles chegaram ali, aquele enorme urso estava morto, abraçado naquela panela. Ele não quis largar a panela. Qual é a panela que você está abraçado para não viver a palavra de Deus, que você não quer largar ela? A panela do pecado, a panela da mentira, a panela da infidelidade, seja na maneira de tratar os seus negócios, seja na maneira de dar o seu dízimo, seja na maneira de pagar os seus impostos, seja na maneira de consertar a sua vida, consertar os seus bens, consertar as suas fontes de renda, seja na maneira de se relacionar com as pessoas. Qual é a panela que você está abraçado e não quer largar dela, e por causa disso você está morrendo, por causa disso você está sofrendo, e você ainda está com aquela linguagem: não, mas quer me tirar tudo, não, mas eu não posso fazer isso que eu vou perder, não, eu não posso largar disso que eu vou morrer. Larga a panela, grita bem forte isso: larga a panela, senão você vai morrer com a panela. Larga a panela. Qual é a panela que você tem que largar, Irone? Qual é a panela que você tem que largar? Filho, filha, você de casa, qual é a panela que você tem que largar? Ricardo, qual é a panela que você tem que largar? Anselmo, qual é a panela que você tem que largar, senão você vai morrer grudado nela? Ministério, qual é a panela que vocês têm que largar? E depois a história é essa. Um padre começou a catequizar uma criança. Eu falava isso com você ontem, né, Vera? Ele começou a catequizar uma criança. E ele começou a catequizar a criança mostrando a cruz. A criança, quando viu aquele homem sofrido, pregado na cruz, perguntou ao padre: padre, o que é aquilo? E o padre: meu filho, aquilo é Jesus. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu por amor, como dizia Anselmo, por cada um de nós. Ele morreu para que pudéssemos viver a sua verdade, como estava pregando o Ricardo para nós agora, desde Moisés, e depois ele veio e confirmou. Esse é Jesus. E o menino, que bom, foi lá, abraçou a cruz, beijou a cruz, ficou um tempinho ali orando. Depois o padre convidou o menino: olha,
O padre tem que rezar uma missa por dia. E eu não celebrei a minha missa hoje. Eu quero te convidar a ser meu coroinha, menina pequenininha. O padre foi lá e arrumou uma meia túnica para ele, né? Porque não tinha jeito de dar uma túnica de coroinha inteira, porque ele era tão pequenininho. Deu uns nó lá, vestiu ela, fez pano duplo de túnica nele para poder servir para ele. Botou o menininho sentado lá e falou: agora se comporta direitinho, porque agora nós vamos celebrar a missa. E ele celebrou a missa. Depois que ele consagrou o sangue eucarístico, depois que ele consagrou o pão vivo descido do céu, ele chamou o menino e falou assim: olha, aqui nesse cálice é Jesus, é sangue de Jesus, é o mesmo sangue derramado na cruz em expiação dos pecados, como fonte e remédio para toda a humanidade. E esse pedaço branco que você está vendo é o corpo do Senhor. É o corpo vivo de Jesus. E aí o menino, criança é uma benção, né? O menino olhou para o pai e falou: quem é aquele que está na cruz? O pai falou: Jesus. Quem é esse que está no altar? O padre falou: Jesus. Ele falou: ah, tá. E baixou a cabeça e ficou quieto. Aí o padre falou: ele está com alguma dúvida. Eu não posso chamar dúvida no coração desse menino. E o padre falou: como é que eu vou explicar para esse menino agora? Ele não vai entender. E o padre resolveu fazer uma pergunta para o menino: para você, olhe para aquele Jesus da cruz, e olhe para esse Jesus, o que você tem a falar desse Jesus? Ele olhou para a cruz e disse: sabe, padre, esse da cruz parece Jesus, mas não é. Esse aqui do altar não tem nada a ver com Jesus, não parece com Jesus, mas é Jesus. O padre se ajoelhou e começou a chorar. Ele nunca tinha ouvido uma resposta tão sábia como essa. Trilhar os caminhos do Senhor não é se parecer com Jesus, é ser um outro Jesus no mundo. Não é ter aparência de cristão, é ser cristão. Não é ser um cristão parcial, de conveniência, mas é ser um cristão em todos os ambientes. É ser um cristão como Jesus na Eucaristia, mesmo quando está deformado pelos açoites, mesmo quando está deformado pelas provações, pelas humilhações, pelas enfermidades. Esse cristão, aonde está? E para ser cristão, aonde está? Não é estar aonde quer, mas aonde Deus quer que esteja. Não é estar onde os homens querem que você esteja, mas é estar onde Deus está te enviando. Não é fazer o que você quer, nem o que os outros querem que você faça, mas é fazer o que Deus quer. Felizes os que trilham o caminho do Senhor. Na cruz parece Jesus. No altar é uma enganação pensar que é pão, é corpo. É uma enganação pensar que é vinho, é sangue. Continue com Deus. Não largue de Deus, mesmo que os outros se enganem pensando que você está acabado. Eles vão se arrepender e ter que se ajoelhar, porque a glória de Deus em você vai ser manifestada. A glória de Deus em você vai se realizar. O amor de Deus em você vai acontecer. Jesus não está nem aí com a aparência de ser cristão, de ser Cristo. Ele quer ser Cristo, até mesmo na mesa mais humilde. Por isso ele se faz Cristo no pão, para que ninguém possa dizer: eu não posso alcançar Cristo, eu não posso alcançar Cristo.
Se você estiver morrendo de fome, pelo menos uma migalha de pão tem na tua casa. Tem ou não tem? Então tem Cristo na tua casa. Então tem presença de vitória na tua casa. Então tem milagre na tua vida. Então tem vitória para os teus e milagre de Deus para os teus. Fecha os teus olhos. Com o teu coração e com a tua mente. Escutando esse canto, e nós vamos orar agora clamando os milagres. Entregue para Deus aquilo que você não suporta mais. Eu até queria, eu não posso ensinar vocês, mas aquela música da adoração hoje, da glória, meu Deus, é de vocês, né? É? Não. Mas o que Deus falar agora? Mas de manhã eu mergulhei naquela música. Na santidade do teu amor. Canta isso junto. Na santidade. Na santidade do teu amor, eu me prostrarei. Se prostre diante do amor de Deus espiritualmente agora. Na tua presença e me renderei ao teu amor. Eu me prostrarei